Existe um detalhe pouco percebido na Bíblia que pode mudar completamente a forma como você enxerga a presença de Deus na história humana. Um padrão silencioso repetido ao longo de gerações que revela algo surpreendente. Deus costuma agir quando tudo parece perdido. No início, quando a terra ainda era sem forma e vazia, não havia vida, direção ou esperança. E é justamente nesse cenário de caos que surge a primeira manifestação divina. A luz não veio quando tudo estava organizado, ela veio quando não havia absolutamente nada. Esse padrão continua. Quando Noé construiu a arca, o mundo ao seu redor estava corrompido. Violência, injustiça e destruição dominavam tudo. Parecia o fim da humanidade, mas foi nesse momento que Deus decidiu recomeçar. Através de um homem improvável, em um tempo improvável, nasce uma nova chance. Anos depois, Abraão recebe uma promessa impossível. Ele já era idoso, sua esposa também. Humanamente falando, não havia mais chance de gerar um filho. Ainda assim, Deus escolhe exatamente essa situação sem saída para cumprir algo extraordinário, porque quando não há mais lógica, é aí que o sobrenatural começa. O mesmo acontece com José. Vendido como escravo pelos próprios irmãos, acusado injustamente, esquecido na prisão, tudo indicava que sua história terminaria em fracasso, mas, no momento certo, ele é elevado à posição mais alta do Egito depois de Faraó. O que parecia derrota era, na verdade, preparação. E então chegamos a Moisés. O povo de Israel estava escravizado no Egito, sem liberdade, sem dignidade, sem perspectiva. Clamavam por socorro há anos. E quando tudo parecia perdido, Deus levanta um homem que havia fugido, alguém que não se considerava capaz nem de falar direito. Moisés não era o líder perfeito, ele tinha medo, dúvidas e inseguranças. Mas Deus não escolhe os mais preparados, ele capacita os escolhidos. Diante do Mar Vermelho, o povo fica encurralado. Atrás deles, o exército egípcio. À frente, um mar impossível de atravessar. Não havia saída. Era o fim. Mas é exatamente nesse ponto que o milagre acontece. O mar se abre. E aquilo que parecia impossível se torna o caminho da libertação. Esse padrão continua ao longo de toda a Bíblia. Davi era apenas um jovem pastor, ignorado até pela própria família. Quando o gigante Golias apareceu, todos os guerreiros experientes tiveram medo, mas foi Davi, o improvável, que enfrentou o gigante com fé. Não foi a força que venceu, foi a confiança em Deus quando ninguém mais acreditava. Séculos depois, o povo de Israel mais uma vez enfrentava opressão, agora sob o domínio romano. Esperavam um libertador poderoso, um rei guerreiro, mas Deus envia um carpinteiro. Jesus nasce em uma manjedoura, longe de luxo, status ou reconhecimento. Sua vida não parecia grandiosa aos olhos humanos. Ele caminhava com pessoas simples, falava com autoridade, curava os doentes, mas também era rejeitado, criticado e perseguido. E então chega o momento mais inesperado de todos, a crucificação. Para quem assistia de fora, parecia o fim definitivo. O Filho de Deus, humilhado, sofrendo, morrendo em uma cruz. Não havia esperança. Os discípulos se esconderam. O sonho parecia ter acabado, mas mais uma vez, Deus estava agindo no silêncio. 3 dias depois, algo acontece que muda a história para sempre. A morte não vence, a pedra é removida, e o impossível acontece novamente. A ressurreição de Jesus não foi apenas um milagre, foi a maior prova de que Deus age quando tudo parece perdido. E esse padrão não ficou no passado, ele continua até hoje. Talvez você esteja vivendo um momento assim agora, um cenário sem saída, sem resposta, sem direção. Pode parecer que tudo está parado, ou até piorando. Mas a Bíblia mostra algo muito claro: o silêncio de Deus não significa ausência. Muitas vezes é exatamente no momento mais escuro que ele está preparando algo maior. A lógica humana diz que acabou, que não tem mais jeito, mas Deus não trabalha com limitações humanas. Ele cria caminhos onde não existem, transforma dor em propósito e faz nascer esperança onde tudo parecia morto. O mesmo Deus que abriu o mar, levantou José, fortaleceu Davi e ressuscitou Jesus e continua agindo, mesmo quando você não vê, mesmo quando você não entende, mesmo quando tudo parece perdido, porque na história de Deus, o fim nunca é realmente o fim, é apenas o começo de algo maior.